Chemical plant may be advised to... Bem-vinda aí, Camila Colasso, bioquímica, farmacêutica, formada pela Universidade Paulista, mestre em toxicologia pela Universidade de São Paulo, USP, FCP, membro do grupo de resposta imediata, GRI, professora também do ciclo de estudos de capacitação na prevenção e enfrentamento das ameaças assimétricas, INBQR. Bem-vinda, professora Camila. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Desculpa pela voz. Bem, estamos vendo aí o tema nosso aí no nosso programa Águias, Lobos e Caos, né? Um dos temas que está aparecendo bastante, né? Já aparecia, né? A questão das armas químicas, né? Vi de exemplo aí, principalmente, teve muito uso na Primeira Guerra Mundial, principalmente, e Síria, se não bobear até hoje, né? E também vem chamando atenção na guerra da Ucrânia, né? Que houve uma política foram faladas, discutidas sobre a guerra nuclear e também uma possível guerra química também, né? Foram discutidos, né? Se é verossímil ou não, nós não sabemos, né? Então, a professora Camila, uma das maiores especialistas, tem um livro que é praticamente um manual de armas químicas, o mau uso da toxicologia, né? Um dos melhores livros já lançados sobre o tema. Então, professora Camila, fazer a introdução e decorrer aí, vamos desenvolvendo o tema. Bom, as armas químicas são utilizadas basicamente desde que o homem é homem, só que não com a forma de arma química, né? E sim de veneno, que ele utilizava, um conhecimento bem básico, referente à observação de que planta que eu como e posso passar mal, ou qual tipo de planta que eu consigo envenenar o meu inimigo. E aí eu utilizava isso para assassinar. A história da toxicologia é toda baseada na parte de envenenamento, que é uma forma de arma química com 888. Pode prosseguir. Tá. Então, assim, para o caso de intoxicação com cianeto, a gente tem 2 protocolos. Um protocolo que é o mais simples, mas ainda não tem, assim, a Anvisa ainda não permitiu a compra facilmente, que é o que a gente chama de cianokit, que é uma substância chamada hidroxicobalamina, que nada mais é do que a vitamina B12, numa dosagem alta, 5 gramas, e isso a gente coloca na veia do paciente. E o que acontece? A hidroxicobalamina, ela tem cobalto na formulação. O cobalto tem uma afinidade muito grande pelo cianeto. Então, ele consegue roubar o cianeto que está ligado lá na cadeia respiratória dentro da nossa célula. Então, ele fazendo esse sequestro, nossa cadeia respiratória volta a funcionar. E aí ele forma o quê? A cianocobalamina. Se a cianocobalamina não é tóxica, é mandada para o rim faz o processo de filtração e é eliminado do nosso corpo. O segundo processo, esse sim a gente tem no Brasil, é o quê? A administração de 3 compostos. Então, o que eu faço? Como que é nosso transporte de oxigênio pelo sangue? É através da oximoglobina. Então, a gente tem a célula sanguínea, né, que é a hemoglobina que está dentro da hemácia, a nossa proteína dentro da hemácia. Quando a gente respira, o oxigênio vai para dentro da hemácia, se junta com a hemoglobina, forma o que? Oximoglobina. Então, isso leva oxigênio para a nossa célula, perfeito, tudo bonitinho. O que eu administro para uma pessoa que está intoxicada por cianeto? Eu administro por via inalatória o nitrito de amila.
Nitrito de amila, ele vai fazer com que aquela oxihemoglobina, que é a hemoglobina com oxigênio, que é a saudável para a gente, ela seja oxidada, seja transformada em metahemoglobina. Essa metahemoglobina, ela não transporta oxigênio. Então, eu preciso ter um pouco de cuidado quando eu faço isso. Porque senão eu vou agravar o caso desse paciente. Além do nitrito de amila, eu administro também nitrito de sódio. Aí esse já é intravenoso. Então, por que eu junto esses dois? Para formar a metahemoglobina. Qual que é o interesse de formar uma quantidade exata ali de metahemoglobina? A metahemoglobina que está oxidada, ela tem muita afinidade com o cianeto. Então, ela rouba o cianeto da cadeia respiratória. E aí, ela forma o que? A cianometahemoglobina. Essa cianometahemoglobina, ela precisa ser eliminada do nosso corpo. Para ela ser eliminada do nosso corpo, eu administro uma substância que chama tiosulfato de sódio. Esse tiosulfato de sódio, ele faz com que uma enzima, que está meio dormente no nosso corpo, seja ativada, que é a enzima rodanase. Essa enzima consegue pegar essa cianometahemoglobina, transformar em tiocianato. Esse tiocianato não é tóxico, vai para o rim, é filtrado, é eliminado na urina, e eu consigo restabelecer o quadro do paciente. Mas isso precisa ser feito de forma rápida, porque o cianeto tem uma toxicidade letal muito alta. Então, se eu não fizer nada, a pessoa for vítima, ela vai morrer em pouco tempo. Basicamente. No caso de uma pessoa, numa situação, ela foi intoxicada pelo cianeto, quanto tempo a pessoa teria para socorrê-lo? Mais ou menos um tempo aproximado. Então, depende da via de exposição. Se for inalação, que é o pior cenário, a pessoa pode morrer em menos de 5 minutos, se for uma concentração alta. Se for uma ingestão, 15, 20 minutos, a depender da quantidade, da dose que foi administrada. Então, tem que ver isso, qual é a dose ou a concentração e qual a via de exposição. Correto. E quando nós falamos do sarin, não tem como lembrar e não citar o que ocorreu no Japão, né? Houve um ataque Matsumoto, né, no Japão, em junho de 1990. Eram 2, né? Exatamente. Eram 2. Organizado por um grupo religioso conhecido como Verdade Suprema, né? Em que o atentado provocou a morte de mais de 8 pessoas e deixou mais de 200 feridos, né? E, se eu não me engano, até dentro do metrô, e foi acionado até por um guarda-chuva, estava dentro do saco, o gás parece que foi acionado, né? Para se falasse um pouquinho sobre isso. Foi um dos casos mais famosos conhecidos, né? Mais divulgados, né? Tem esse, que é... Na verdade, essa seita já tentava outras coisas. Eles tentaram até cianeto. Eles tentaram misturar cianeto com ácido sulfúrico para formar ácido cianídrico. Mas, só que o dispositivo que eles colocaram não deu certo e tal. Então, em 94, eles fizeram um ataque, mas foi um ataque menor, pouca proporção, não teve o que eles queriam, né? Eles esperavam. Em 95, aí sim, aí eles fazem um ataque de grandes proporções, que tem mais de centenas de pessoas feridas, tem gente morta, com o sarin. Essa seita, o cara ele é venerado até hoje, não dá para entender o que acontece, mas assim, é o sarin, é sempre o sarin que é utilizado. Então, esse foi um caso de sarin, então eles tentavam outras coisas até conseguir fazer um ataque bem sucedido com o sarin, né, que é um neurotóxico, tem todo aquele quadro lá que eu comentei. Outro caso que ficou bem famoso foi o russo, acidente Checheno. 2002. Isso. Guerra contra os chechenos lá no Teatro de Moscou, que foi um furdúncio aquilo ali, porque era uma substância que estava como proibida, mas as forças russas utilizaram, que é o agente BZ, que é o incapacitante. Muitas pessoas morreram. Os reféns, mais de 180 reféns morreram. Eu acho que houve o uso também tal de quinonulcridinil benzilato. Acho que houve o uso também, parece, né? E, sim. Foram 900 pessoas, né? Reféns, né? Foram nesse... É o BZ, esse daí é o BZ. BZ, né? É o BZ, foi esse que foi utilizado em 2002, que eles tiveram que se explicar, porque a Rússia era signatária, como que ela faz isso? Nossa. Então, é o BZ. É o BZ. Esse caso, ele fica bem complicado,
porque o que acontece? É o quinonucleidinil benzilato, é o BZ, né? Ele afeta também sistema nervoso central, coração, sistema respiratório, ele dá alucinação, ele dá convulsão, ele dá tremor. Então, assim, ele é bem complicadinho. Uhum. Nossa. Então, O... o que aconteceu? A gente tinha 850 reféns Uhum. e pelo menos 170 pessoas morreram, né? Então, assim, os russos utilizaram isso e eles tinham que se explicar por que eles usaram isso, porque a gente inocente morreu. Então, foi meio complicado. Esse é um caso também. A gente tem o caso do VX, mais recentemente, Uhum. que foi o envenenamento do meu irmão do norte-coreano, do ditador norte-coreano, que foi por neurotóxico, o VX, que foi em fevereiro de 2017. Até uma galera, comparado com o Sarin, o VX do novo Chip seria o quê? Acho que 10 a 20 vezes mais potente que o Sarin? Bem mais. O Sarin chega a ser, o VX chega a ser até, às vezes, até 100 vezes mais tóxico do que o Sarin, o VX. E o Novichok, que foi utilizado a 230, também extremamente tóxico. Ele só sobreviveu porque não foi pela via respiratória. Se tivesse sido pela via respiratória, provavelmente eles não teriam sobrevivido. Sobreviveram. Ele, a filha sobreviveu, né? Ele tem uma toxicidade aqui. Ó, o Novichok, ele já é 10 vezes mais tóxico do que o VX. Nossa. Tá? Ele foi criado na Rússia, né? Anos 70, 80. Sim, durante a década de 70, pela União Soviética, na época da Guerra Fria. Tá? E assim, era uma forma do governo soviético tentar burlar a convenção, porque na convenção você tem as listas, lista de arma química, lista de precursor, tudo mais. Aí eles desenvolveram algo que não estava na lista. Entendeu? Uhum. Então é meio que uma forma de burlar o sistema. Então, assim, se ele for inalado ou em contato com a pele, ele pode agir em torno de segundos. Em segundos a 2 minutos a pessoa já morrer. Uhum. No caso de ingestão, ele demora um pouco mais. E no que foi do espião aí, do ex-espião russo, foi por ingestão, né? Foi contaminação de água, né? Uhum. Tem uma série que conta tudo o que aconteceu. Tem uma série que relata todo esse processo, o que aconteceu na cidade. Porque na cidade foi difícil, né? Porque a cidade estava contaminada, então, bem interessante. Mas é o mesmo processo. Ele vai provocar ali, ele vai fazer com que a acetilcolinesterase fique bloqueada, e aí eu tenho excesso de acetilcolina se ligando ao receptor e provocando aquele quadro. Só que é mais grave o quadro. Isso mostra cada vez mais a maior preocupação, né? E esses tipos de Novichok, o VX, a gente pesquisa um pouco e é impressionante como é que se chega na Rússia, né? A maioria das vezes, o uso dessas substâncias, tudo, né? É impressionante. Somente na antiga KGB, agora tem outra nomenclatura. Tem o caso daquele ucraniano Uhum. que foi intoxicado por Houve um caso, parece que houve um caso também de um casal de ingleses, não teve? Uma situação mais ou menos. O casal de ingleses foi por causa desse contato aqui, por causa desse acidente. Uhum. Foi por causa desse acidente, mas assim, tem. Ai, desculpa. Tem um caso de um acidente, de uma contaminação da Rússia Uhum. por um guarda-chuva. Tem. Que mais tem? Tem esse do ex. Ele era candidato. Ele era candidato ao Congresso do. Congresso não, ao governo da Ucrânia.
Aí estou tentando lembrar do nome dele. Kuchenko, Chovchenko. Gorbachev? Não, né? Não, ele é ucraniano. É ucraniano. É ucraniano. Então, assim, também teve esse. Eu estou tentando achar, eu escrevi sobre só as intoxicações que é supostamente russa. Estou tentando achar aqui para ver se eu lembro. Porque tem várias datas, sabe? Uhum. Prosseguindo. Vamos lá. Depois vai lembrando na fala. É, que é muita data, muita coisa. Uhum. É. É constante, né? Essas contaminações todas, a gente sempre vai sempre. É impressionante como identifica sempre a questão da Rússia, né? Nessas questões, é impressionante. Também da espionagem russa, né? E agências de inteligência. Acho que uma certa frequência que isso acontece, tudo, né? No geral. E temos observado bastante a frequência disso, né? E é preocupante, né? Preocupante. Lembrou? Então, estou aqui falando com você e pensando. Mas eu lembro. Depois lembra do assunto. E nessa questão, acho que a gente poderia até engatar na atualidade hoje, quando estamos falando aqui de Rússia, estamos falando aqui de guerras, tudo, e nós temos hoje a guerra aí da Ucrânia, né? Que pela Rússia pensaria que não passaria de 3 a 5 dias, já estamos caminhando aí para 10 meses, já praticamente daqui a um ano, vai acabar fazendo um ano, e está complicado esse conflito, né? E aí, quem sabe a OTAN vai acabar entrando nessa guerra, né? Até pelo seu tratado que ela possui, né? O artigo 5º, né? Mexeu com um, mexeu com todos. E já houve quase uma tragédia, né? Da usina nuclear. O míssil chegou a quase 300 metros perto da usina nuclear. Então, nós estamos vendo aí coisas que são citadas como ameaça nuclear. Foi citada também a questão de ameaça química, teria um depósito, os Estados Unidos teriam um depósito lá também na Ucrânia, alguma coisa assim, parecida. Então, nós entramos aí, está sendo citada ameaça nuclear, ameaça química, e biológica, eu não sei se ainda foi citada alguma coisa, não, mas acho que a nuclear e a química foi bem citada e até denunciada em alguns órgãos de imprensa internacionais. Eu não ouvi falar nada de nuclear, a não ser pela usina lá, por aquele processo, né? No caso nuclear seria a mesma guerra, seria a guerra mesmo na questão das ogivas, tudo, né? Que a Rússia, já não é de hoje, está ameaçando desencadear uma guerra nuclear, né? Ela, no caso, ou usar um míssil tático, né? Apesar de ser nuclear, a proporção dele é menor, mas não deixa de ser nuclear, né? O problema é que os outros não ficaram quietos, somente a OTAN, são mais de 30 países, né, e fatalmente vão acabar fazendo uso também do mesmo tipo de ogiva, né, em certa parte. Aí o destino a Deus dará. E qual a sua avaliação, mais ou menos, sobre essas questões, citando da questão nuclear, e principalmente da questão química também, né, que já foi citada aí, existiam alguns depósitos de material químico guardado indevidamente, né? Isso aí são na imprensa internacional, né? Eu acredito que a parte das armas químicas, né? É complicado o processo de controle, assim, o país precisa ser signatário e tudo mais, mas é difícil você controlar um ataque, se alguém decide de um ataque terrorista. Ali no caso da Rússia, a Rússia não tem um histórico muito bom, né? A gente tem, eu lembrei aqui de algumas coisas, a gente tem, em 1978, um dissidente búlgaro que foi envenenado com ricina é uma toxina, né? Que é retirada. Nossa mamona, né? Isso. Enquanto ele esperava um ônibus, ele sentiu algo
pontiagudo espetando a perna dele, a coxa dele. Aí ele foi internado, que era um guarda-chuva, na verdade, Nossa. né, que foi espetado ele foi hospitalizado, e aí se concluiu que ele foi vítima de envenenamento pela KGB. Nossa. A gente tem em 2002, esse caso que a gente já citou, do teatro. A gente tem em 2004, né, o envenenamento por dioxina, que é a mesma substância de contaminação lá durante a Guerra do Vietnã, do ucraniano Viktor Yushchenko, tá? Que ele era candidato de oposição e ele era considerado um herói daquela coisa da Revolução Laranja. Ele concorria para o governo da Ucrânia, mas ele concorria com o que era apoiado pelos russos, então, de repente, ele foi vítima. Tanto que ele sobreviveu, mas o rosto dele é todinho deformado por causa disso. A gente tem, em 2006, um outro ex-espião, Alexander Litvinenko, né, que ele era opositor do Vladimir, né, do Putin, e ele morreu aos 43 anos no hospital britânico, porque ele foi vítima de intoxicação por polônio, que aí entra o radioativo. Não sei se você lembra disso, mas teve esse caso também. E aí teve 2018, o Sergei e a filha dele, que foram envenenados por Novichok. Então, assim, com esse histórico da Rússia, com o cenário de que, inicialmente, parecia que a Rússia ia devastar a Ucrânia, tá devastando? Tá, mas não tá conseguindo dominar o território, ganhou um pouco, perdeu e tudo mais. Pode ser possível? Sim. Eu acho que pode ser possível, sim, usar arma química, a Rússia usar contra a Ucrânia. Depois desse cenário todo que a gente já viu. Exatamente. E isso acaba desencadeando, vindo aqui para o nosso país, Brasil, que é uma fronteira monstruosa, né, com vários países, e uma situação preocupante, né, que aqui tudo é possível, não podemos duvidar de nada. E nós já tivemos a gravação aí com o professor Sérgio, né, Sérgio Fernandes, que é a questão NBQR e atendimento médico, o professor Major Médico Ângelo, com ameaça biológica, você com a questão de armas químicas, tudo, né? Quem acha que vê os vídeos claro que vai ter bastante informação, mas acho que vai gerar mais preocupação ainda, principalmente pelo fator da falta, talvez, da falta de estrutura do nosso país, que é aquela história. Na questão radiológica, NBQR, nós só temos, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, 2 hospitais somente, da Aeronáutica e da Marinha, militares, né, para atendimento. Os nossos hospitais, nós sabemos como funciona. Falta de pessoal necessário, falta de insumos, e muitas vezes a informação não chega. Então, isso parece que gera uma preocupação muito maior na hipótese de acontecer, seja um acidente nuclear, seja um ataque químico, biológico, que seja tudo, né? Que um dos primeiros problemas, efeitos que acontecem numa situação dessa é o pânico, multidão, pânico. Acho que em qualquer país. Sim. Mas eles estão talvez um pouco mais avançados em procedimentos e treinamento das suas equipes. A equipe de atendimento, sim, mas a população não. Sim. Porque assim, a gente tem equipes aqui no Brasil, claro, está voltada à área militar somente, exatamente, mas que estão muito bem estruturadas. Por exemplo, a gente tem o hospital da Aeronáutica, aí no Rio. Ilha do Governador. A FAG. E assim, eles construíram um centro de atendimento para arma química específico. Eu visito, eu conheço lá, eles compram antídoto, eu estou sempre alinhada com eles, sempre participando de treinamento, e aí, assim, são médicos voltados, não naquela parte, assim, descontaminação e tal, mas não, é o atendimento, chegou no hospital, o que vai fazer? Então, eles se preparam muito para isso. Porque a parte, assim... Se eu não me engano, acho que até o Major Médico Moisés foi seu aluno, as 4ª turma. Ele é meu amigo, ele, o Jaime, são
eu participo de eventos com eles e tal. Então, assim, eles têm uma estrutura muito bem, tanto que eles têm um treinamento agora que é vinculado ao PCW, que a gente fez esse ano, que era para América Latina e Caribe. Tanto que o treinamento foi todo em espanhol e tal, e acredito que para o ano que vem vai ser em inglês para outras regiões. Então, assim, essa parte ainda assim, mas assim, é limitado ao meio militar. É conhecimento mais do militar. Que nem a parte radioativa, a gente sabe que tem a Marinha, com todo o know-how. Então, assim, mas é um pouco Exército, Exército também. E assim, e muita coisa, assim, é no Rio. É no Rio. Nem o HFAG é no Rio, esse hospital de referência da Marinha, que eu conheço pessoal, é do Rio, né? São Paulo ainda tem uma certa infraestrutura, e o resto? O batalhão Brasil tem QBQR, aqui também no Rio, o primeiro batalhão, né? O Exército, tem uma estrutura maravilhosa. Tem o SAMI. Os caminhões, inclusive, preparados com quase 12 euros. É muita coisa no Rio, São Paulo tem alguma coisa, mas assim, o tamanho que é o Brasil, que é a extensão continental, se acontecer alguma coisa no norte? Essa é a questão. A questão do deslocamento, a rapidez disso é a logística. Está falando de um país europeu que cabe dentro do Rio, da cidade do Rio, tipo do estado do Rio. A gente não está falando de um país do tamanho da cidade, do estado do Rio. A gente pega o Pará. O Pará dá uns 5 países europeus. Exatamente. Essa a extensão do Pará. Essa é uma das preocupações, que o Brasil é gigante. É um país de dimensões, assim, muito grandes. Então, e a questão NBQR, ele exige rapidez. Até pelo fator contaminação, né? Fator contaminação. E aí, o fator tempo, ele influencia bastante. Acontece em outros estados. Existe um especialista naquele local, treinado e capacitado, mesmo sendo médico, já? Talvez sim, talvez não, mas e a resposta disso? A maioria, como você falou, fica muito no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma grande preocupação, a multiplicação e a integração do conhecimento e todos estarem interligados. E às vezes, sim, às vezes até tem um especialista que sabe, mas ele não tem o recurso. Ele não tem o antídoto, ele não tem recurso. Exatamente. É até um dos trabalhos do nosso curso, do nosso projeto aqui, futuramente ir para outros estados, tudo, né? E mantém essa integração entre todos os profissionais que nós temos, né? Nós somos quase 400 membros, né? Todos os profissionais, os alunos, que a maioria são militares, são da área de segurança, de defesa, e ter contato com vocês, tirar dúvidas, uma emergência, tudo, vocês, em um tempo, em resposta imediata, já informa, já vai informando tudo, né? E isso salva muitas vidas, né? Aconteceu uma situação no aeroporto, um aluno de vocês usa a sua expertise, conhecimento que foi adquirido e posteriormente entra em contato com vocês, muitas vezes a autoridade não sabe o que fazer. Vocês ali naquela hora, através do vídeo, tudo vão informar e quantas vidas ali serão salvas, né? Serão preservadas. Eu tenho treinamento para o aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas. Correto. Tinha policial federal, tinha várias pessoas. E aí o treinamento foi focado em armas químicas. Interessante, né? Bastante. E aquela história, a questão NBQR, às vezes nós parecemos até meio doidos, loucos, falando sobre o mesmo assunto. Eu, então, todo dia, e até quando nós começamos o nosso curso lá, iniciou em 2016, nós iniciamos, acho que para a 10ª edição, estamos indo para a 10ª edição agora, e não sabia muita coisa. Então, nós somos eternos alunos também, independente de professor, instrutor, nós somos também eternos alunos, né? Essa que é a grande processo de integração, né? E, inclusive, esse programa, esses vídeos, das direções é para o pessoal leigo também ter conhecimento, informar, ter isso à disposição deles e conhecer a realidade, o que é realmente a questão NBQR, como funciona, e que muitos sabem através da televisão, né? Através de guerras, como a que está acontecendo na Ucrânia,
e muitas vezes não sabe o que é isso, não tem a mínima ideia do que seja, né? Então, uma parte da nossa missão, né? Informar, instruir o povo leigo, né? Nas suas devidas proporções, né? Com certeza. O conhecimento é para ser passado sempre. Exatamente. Um exemplo, como você citou, por exemplo, foi a questão da Covid, né? A Covid começou em 2019, em janeiro de 2020 já começou, e eu acho que nós já falávamos isso, de ameaça biológica, no nosso curso em 2016, já dizendo que poderia acontecer. As nossas Forças Armadas não fica nada a dever às Forças Armadas de outros países, em NBQR, e grandes eventos, nós vimos aqui o Exército montar uma barraca daquela, uma tenda, em um dia, em nenhum momento que eu tenha conhecimento sobre a pandemia, não houve nenhum processo de disseminação educativa, informando, não houve nenhum processo de tentar obter informações ou operacionalizar quantos médicos que estão numa idade tal poderiam estar correndo risco, enfermeiros e médicos, isso não foi feito. Então, o que nós vimos foi corrupção, né, ocorrendo, e não se foi diretamente aos profissionais que conhecem, lidam com isso no seu dia a dia. Não teve campanha, não teve conscientização, não teve explicação. Exatamente. O que teve foi descrédito à ciência. Exatamente. Descrédito à ciência, envolvimento político, corrupção, infelizmente, e eu acho que o pior de todos, né, desvalorização dos profissionais. Somente da vida humana, né? E da vida humana. Exatamente. Morreu milhares de pessoas, vários eu conhecia também, parei até de contar, inclusive, e é uma coisa inadmissível. Nós estamos numa época, na era da tecnologia, nós temos um computador de bolso, um acesso rápido, comunicação, é uma coisa inadmissível que eu acho que chega a uma ação criminosa. As autoridades fizeram, estavam batendo cabeça, estadual, municipal e federal. E nós temos o know-how, temos a tecnologia, exatamente. Esse preparo que se foi feito para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, era exatamente um preparo pensando numa situação emergencial. Exatamente. O caso do biológico é diferente do químico, que é curto período, né? É longo período, mas assim, tinha que ter um preparo. A gente não podia ter uma resposta. Uma pandemia da forma que foi muito triste. Tipo, é uma mancha no Brasil. Claro, o mundo inteiro teve. Mas, assim, eu moro no Brasil. Eu sou uma pesquisadora. Né? Então, assim, é muito doído para alguém que pesquisa, para alguém que estuda, ouvir as autoridades desmerecer a ciência. Exatamente. Desmerecer a vida, desmerecer os profissionais da área. É muito doído. Nós estamos passando por uma situação aqui no outro estado já aconteceram também, uma preocupação muito grande. Fiz até uma entrevista ontem sobre ataques que estão ocorrendo nas escolas, né? Ameaças de ataques em escolas. Isso a gente está imitando os Estados Unidos, né? Exatamente. Tivemos isso agora no Espírito Santo, foi 2 escolas, 4 pessoas que foram mortas, garota de 16 anos, 2 anos já faz o estudo, e a maioria dos casos que tem sido detectado depois avaliado por psicólogos tem sido o bullying, né? Bullying, e eles conhecem a escola como ninguém, estudaram lá. Então, uma criança que sofre bullying por 4, 5, 6, 7 anos, acaba encontrando outro estudo, com acesso à internet e sabendo fazer uso da Deep Web e da Dark Web, a coisa não vai dar certo. Então, eu já vinha advertindo, falando situações, uso de bombas, principalmente bombas de prego. Um dia aconteceu uma tragédia de fazer o uso de uma bomba suja, né? Quem sabe? A gente não duvida. E quem sabe passa também a dominar essa questão da área química também. Também é possível acontecer. Que a rede internet, ela é aberta, ela é poderosa. Você pode até explosivo, você consegue fazer explosivo, imagina outras coisas. Espero que não. É uma preocupação que nós estamos tendo, né? E houve uma escola aqui no estado do Rio, Pedro II, que houve uma ameaça num garoto de 13 anos.
faz nem um mês. E nós vamos fazer uma adaptação do nosso curso, 2 dias, né? Ajudar gratuitamente tudo, capacitar professores e alunos, botar em contato direto com a gente e tentar fazer uma multiplicação dessas escolas, né? O que a gente pode oferecer, o nosso tempo e a arma mais poderosa que existe, informação, capacitação. Conhecimento. Entendeu? Conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar da gente. Exatamente. E numa escola, quem conhece melhor a escola do que seus funcionários e professores? Não tem como você detectar, analisar um professor que pega 3, 4, 5 turmas, saiu da escola, já vai para outra, mal se alimenta, tudo. Ele não tem como analisar cada aluno, o comportamento. Não, ele não é nem valorizado. Às vezes o aluno bate nele na escola. Exatamente. Então, uma tristeza o que acontece com a parte. Essa questão NBQR também, ele está indo para dentro das escolas. Está dentro Legal. Entendeu? E nós não sabemos a que ponto isso vai chegar. No estado do Rio, eu acho que esse ano já teve, talvez, 8 a 9 ameaças já de ataque em escolas. Aqui, e vem se multiplicando isso. Vem se multiplicando. Então, a questão NBQR, ela é extremamente importantíssima. Importantíssima. Essencial. O nosso trabalho, que envolve os professores, tutores, do GRI, vocês todos, tudo, é um trabalho de utilidade pública e, principalmente, de multiplicação, né? Então, eu acho que, na devida proporção, nem tudo que a gente dá no nosso curso tradicional, a gente pode passar, mas a gente achou uma forma de instruir, informar e orientar, né? E botar em contato com a gente, né? Essas coisas todas. Então, aquela história, se ocorrer ou se aproximar de ocorrer algo, nós temos, pelo menos, a ação preventiva, né? Evitar e preservar vidas. Entendeu? Infelizmente, Estado e governo não fazem, como deveriam fazer. Tem estrutura, tem verba, mas, infelizmente, não fazem. Não fazem. Bem, professora Camila, as considerações finais, agradecer pela excelente exposição, praticamente mais uma maravilhosa aula, né? Uma maravilhosa aula, que às vezes muito conhecimento, informação, sempre, eu particularmente, sempre aprendendo também, sempre, né? Esse projeto nosso aí do Águias, Lobos e Caos, né? O grande objetivo é informar, instruir, disseminar conhecimento e informação, principalmente as pessoas que não conhecem, leigas, tudo, né? Uma linguagem, tem a parte técnica, não tem como escapar, mas também uma informação acessível, né? Que serão 10 programas aí que a gente passa nas nossas aulas, tudo mais adaptado aqui para esse projeto, né? Para dar a nossa contribuição e somar com toda a sociedade, e quanto mais gente informada, e com conhecimento, simplesmente vamos multiplicar as informações e somente as pessoas estarem mais preparadas, né? No caso de ocorrer alguma situação, algum fato referente ao que nós discutimos. Suas considerações finais, suas... Gostaria de agradecer o convite. É um assunto que é de extremamente importância. Eu me dedico bastante a ele. Acho que as pessoas precisam conhecer e saber que, infelizmente, eu sou toxicologista, eu trabalho como consultora, e o meu objetivo como toxicologista não é desenvolver armas químicas. Na verdade, o nosso objetivo como toxicologista é fazer a predição, né? Fazer a parte da prevenção, né? Mostrar o que é perigoso para as pessoas evitarem a exposição. Então, é esse o nosso grande objetivo. Mas a gente sabe que a pesquisa ainda para encontrar substâncias que são tóxicas, né, que podem se tornar novas armas químicas, ainda continua, o que é muito lamentável e lastimável. Essas armas químicas, por terem um custo muito baixo, requerer infraestrutura muito básica, ainda acaba sendo uma forma de uso, né? Tem ainda uma forma de uso que é muito complicado, né? Eu, como Camila, né? Para mim, nada
nada justifica o emprego de armas químicas, né? Para mim é uma monstruosidade. Então, assim, é condenável por qualquer aspecto, seja ele filosófico, seja religioso, seja político, seja moral, seja ético, qualquer um eu condeno, tá? Acredito ainda que as armas químicas permanecem como uma ameaça, né? E todo o nosso esforço é para gerar conhecimento, para fazer a predição da toxicidade desses produtos químicos, esses agentes químicos, pensando no risco, né, em estabelecer qual é o risco e evitar que isso aconteça, e não, né, fazer com que pessoas utilizem essas substâncias contra os seus semelhantes, né, então, para mim, nada justifica isso, então, só para ficar claro, né, que por mais que eu estude isso, eu condeno de forma absurda o que acontece, e o objetivo de passar o conhecimento é para as pessoas entenderem como é monstruoso isso, e saber, né, o que ainda existe, e evitar, né, que isso permaneça. Exatamente. E a união de todos os professores do GRI, você faz parte, foi aluna também, todos os membros são especialistas, né, experiência nacional e internacional. O GRI, o curso em si, foi o objetivo de integrar conhecimento, várias experiências. Hoje nós atingimos 16 estados, origem de 16 estados, professores, alunos, e 5 países, né? Isso já tem colhido bastante resultados, né? Então, acho que o grande passo inicial é um trabalho de formiguinha, mas estamos avançando bem mais do que nós esperávamos, e acho que é uma parceria que nós estamos aí fazendo com a sociedade em prol da paz e, principalmente, da vida. Gostaria de agradecer, pedir desculpa, porque eu estou afônica. Não, problema algum. Agradeço novamente pela excelente exposição aí, que foi uma senhora aula, de novo, para variar. E seguimos em frente e teremos outras lives futuras aí, tudo, e o nosso curso, a próxima edição do nosso curso aí também. Então, agradecer mais uma vez, professora Camila Palácio. Obrigada. E estamos aí à disposição. Obrigado.